Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Remo interessado em um jogador para meio de campo, né, que é um atleta com passagens pelo Santos, que poderia chegar por empréstimo nessa atual temporada. Vou comentar aqui com vocês quem que é esse jogador. Eu quero falar também sobre outras opções que já foram especuladas e outras que eu sugiro aqui para o Remo como alternativa, até visto, né, o perfil e contratação que seria desse atleta vindo do Santos. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e informações nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot, contém com sua ajuda, torcedor do Remo, para chegarmos aqui a essa marca no YouTube de 58 mil inscritos. Então, se está assistindo ainda e não se inscreveu, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever, que com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta no YouTube, beleza? Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando aqui sobre essa informação de que temos de que o meio-campista Kevin Maltos, seria essa pronúncia, de 21 anos de idade, interessaria ao Remo para a disputa da Série C. Jogador que pertence ao Santos e não tem tido espaço na equipe profissional desde 2021, quando surge ali com uma grande promessa, um grande potencial, mas acabou que não teve tanto espaço. Para você ter uma ideia, profissionalmente ele já jogou, né, como profissional, foi naquele período em 2021, 11 jogos disputados, um gol e uma assistência, depois de viver bons momentos pela equipe sub-17 e sub-20 do Santos. Não é à toa que é um jogador que está desde a categoria sub-13 na equipe santista e sempre foi tratado com grande potencial. Acabou que ficou por isso mesmo em 2021, jogou essas 11 partidas, depois não entrou mais em campo pela equipe profissional. 2022 até entregou, né, a equipe de cima, mas não jogou nenhuma vez, e no ano passado estava na equipe sub-20, onde disputando também algumas competições, brasileira, estadual, pela equipe sub-20 do Santos, 21 jogos e 4 gols, e nesse ano agora em 2024 tem 3 jogos também pela categoria sub-20, onde perdeu espaço, diria que muito mais, porque é um atleta que já está com 21 anos e com certeza ele e o Santos teriam esse interesse de empréstimo, né, para uma equipe profissional, né, para ele ter um pouco mais de rodagem. Vale lembrar que tem alguns pontos, por exemplo, que favoreceria esse empréstimo para o Remo. O primeiro deles é de que ele é de Belém, né? Então não consegui confirmar se ele é torcedor, por exemplo, do Remo ou não, mas é da cidade, poderia ter essa facilidade na adaptação, e aí eu acho que pode ser uma boa. 21 anos de idade, meio campista central, ele que é destro, tem 1,77 m de altura. Vale lembrar que não seria, por exemplo, um meia ofensivo para jogar atrás ali do centroavante, um falso 9, não. Pode jogar tanto como um meia, sim, né, mais ofensivo, lá na frente, ou um meia central. Então acho que nesse quesito tem uma versatilidade interessante. Óbvio, né, não consegui ver vários lances, vários jogos dele não, mas pelo que eu vi aqui pode ser um atleta para agregar nesse setor, que era uma função que o Remo busca, né? Tanto um meio de criação ou, por exemplo, um atleta para ser vamos colocar assim, um camisa 5, que não seria essa função do Kevin, mas eu já trouxe aqui um vídeo, né, falando somente sobre essas opções. Quando terminar, eu deixo aqui na tela final para vocês. Bom, falando de meia, teve um outro também que foi especulado, que é o Mateuzinho, que está no América do Rio Grande do Norte. Eu já comentei aqui no último vídeo com vocês, e poderia também ser uma opção no lugar do Kevin Maltos, né? É claro, podem chegar os dois, dependendo sim, porque já teve algumas saídas recentes, como por exemplo do Silas, e já precisava de um meia, então se trouxesse dois, não acho que seria loucura. O Mateuzinho, que tem mais experiência, tem 31 anos de idade, 10 anos a mais, nessa temporada pelo América, somando então principalmente o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste, 23 jogos e 4 gols pela equipe que também, né, está na Série C do Brasileiro. 23 jogos, 4 gols, ano passado já tinha disputado 7 jogos, jogador que teve uma passagem interessante pelo Vila Nova em 2022, naquela ocasião 55 jogos, 10 gols e 5 assistências, atleta que já teve passagem também por outros clubes, onde foi bem no futebol goiano, também pelo Atlético Goianiense. Se você pega um recorte dele em 2019 e 2020, foram então 17 gols, 9 assistências em 82 jogos disputados, também passou pelo Juventude em 2020 na Série A, 14 jogos, 3 gols e 2 assistências, enfim, acho que pode ser um nome também que agregaria bastante ao Remo, que, é claro, né, se você compara, por exemplo, o Kevin seria um atleta vindo do Santos por empréstimo com grande potencial. Já o Mateuzinho seria um pouco mais de certeza de que seria um atleta que poderia dar conta do recado. Enfim, vai depender bastante, né, do ponto de vista, ainda mais, por exemplo, se o Kevin chegar vindo em definitivo e não de empréstimo. Deixe a sua opinião aqui embaixo então nos comentários sobre o que você tem a dizer de cada uma dessas opções, que seriam atletas mais para meio ofensivo. Eu acho que foi uma das grandes carências do Remo desde o início do ano. Já vim falando aqui que tinha essa necessidade de chegar um jogador para essa função, acabou que não aconteceu e agora deve buscar, né, em meados de junho, um atleta para esse setor. Qual desses dois você acha que seria mais interessante? Deixe a sua opinião aqui embaixo, ou se teria essa necessidade, por exemplo, de chegar os dois, né, que aí poderia ser um titular, o Mateuzinho, e o reserva, o Kevin, por exemplo.
Bom, outro aqui nesse vídeo que eu quero deixar como sugestão seria um atleta também nessa função de meia de criação do Cruzeiro, que é o meio-campista Gui Meira, que é um atleta da categoria de base, tem aí 19 anos de idade, tem jogado com muita frequência pela equipe sub-20 e vive uma fase bem interessante. Nesse ano, então, 15 jogos, 4 gols e 3 assistências, contando o Campeonato Brasileiro e também a Copa São Paulo. Bom desempenho, ano passado também foi titular da equipe que conquistou a Copa do Brasil sub-20, 43 jogos, 5 gols e 3 assistências, deixaria como opção. É claro, né? Por exemplo, o Remo teria interesse em um atleta mais jovem, como é no caso do Kevin? Sim, mas ele já teve experiência no profissional. O Gui Meira aqui, por exemplo, ainda não jogou no time principal. Mas, por exemplo, se o Cruzeiro tivesse interesse, né, de emprestar o atleta para ele ter um pouco mais de sequência antes de subir para a equipe de cima, acho que poderia ser uma boa, por exemplo. Deixaria aqui como opção. Tem vários jogadores, né, das categorias de base, por exemplo, do Cruzeiro, do Palmeiras, do São Paulo, que não são atletas, por exemplo, que vão ser aproveitados esse ano ou no próximo na equipe de cima, até porque ainda são atletas em formação, mas que vêm demonstrando um potencial na equipe de base há muito tempo e ótimas atuações, né? E aí eu acho que pode valer esse investimento e essa aposta, por exemplo, com um clube como no caso do Remo, ainda mais se coloca um valor fixo, uma compra ou uma taxa de vitrine, ainda mais jogando a Série C, pode ser que realmente ele consiga ter um desempenho bem mais interessante, até mesmo se valorizando, né, do que se estivesse na categoria de base. Deixem aqui a sua opinião embaixo nos comentários dessas opções que eu trouxe aqui para vocês. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui, por exemplo, dessa opção de volante. O Remo vai atrás de um camisa 5 parecido. Mais um aqui no vídeo seria um volante também, que é mais jovem, tem 23 anos de idade, que é o volante Flávio do Atlético Mineiro, não, do América Mineiro. Ele que não tem jogado com frequência pela equipe e se aparecesse uma proposta de empréstimo, certamente deixaria o Coelho nesse ano de 2024. Que inclusive é o último ano dele de contrato com a equipe, é um atleta que surge com muito potencial no América lá em 2019, quando naquela época ele estava com seus 18 para 19 anos, havia disputado 14 jogos, 2 gols, deu 2020 também com um início muito bom, com boas atuações, 24 jogos, aí depois não teve mais espaço, 2021, 7 partidas no Campeonato Mineiro, foi emprestado para o Cruzeiro para jogar a Série B, 23 jogos, não foi um espetáculo a passagem dele pelo Cruzeiro, mas revezando entre titular e reserva, né? Então aí, jogou 2022 no América, ficou encostado com apenas 8 jogos no ano e na temporada passada foi emprestado durante um ano para o Mirassol, 5 partidas na equipe sub-23, porque ele estava com 22 anos, né? Então tinha ainda idade para a categoria, e no time principal somou 20 jogos e uma assistência. Na minha opinião, é um jogador muito interessante, bem fora da curva, mas que tem precisado de espaço para jogar com um pouco mais de frequência, né? E aí eu acho que poderia voltar a um bom nível de atuações, como foi, por exemplo, em 2019 até 2020 e 2021, quando foi emprestado ao Cruzeiro. Um nome que eu ficaria de olho, é claro, não é ideal você trazer um jogador que nesse ano, por exemplo, não tem nenhuma partida, mas vale lembrar que não é um jogador que está com lesão ou, por exemplo, parado. Não, tem, pelo que eu vi aqui, tem jogado, tem treinado normalmente, e eu acho que poderia ser uma opção. Também que é um volante destro, joga mais pelo lado direito do campo, e deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você concorda comigo que tem essa necessidade hoje do elenco de chegar, por exemplo, um volante pelo lado direito, e essas opções, tanto do Igor Guilherme, do Nova Iguaçu, quanto também do volante Flávio do América Mineiro, eu acho que são boas opções que estão aí no mercado. Lembrando que não quer dizer que esses nomes foram procurados ou algo nesse sentido, duas opções que eu estou citando aqui para vocês, para esse setor, né, de volante de marcação. Mas agora eu quero falar sobre um meia que tem sido especulado e trazer aqui um pouco mais de detalhes. Então, no meio do ano, que tem necessitado bastante, um volante e um meio campista. Já trouxe aqui o último vídeo no canal falando somente sobre isso, sobre 2 jogadores para essa função, está aparecendo aqui na tela, e também o link aqui embaixo dos nossos patrocinadores, e nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!